Mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Nós vamos estar meditando um pouco hoje aqui nesses versículos. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. E para aqueles que ainda não sabem, nós estamos esse mês trabalhando sobre o tema Jesus, o Filho de Deus. E nós iremos falar um pouco sobre isso essa noite, aqui em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32, que fala sobre a crucificação e a morte de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo está aí no texto? Quem está aí atrás está me ouvindo direitinho? Glória a Deus. Então vamos ler. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita, o outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Se desça agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os ladrões que com ele estavam crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona, desde 3 horas da tarde até as 6 horas da noite. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a num haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo, em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu. As rochas se partiram. Os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, pela tua palavra. Ela é rica, ela é viva e ela é eficaz.
Só nela encontramos as palavras de vida eterna, como bem disse Pedro. E é nela, Senhor, que nós gostaríamos de meditar hoje à noite. Sobre essa frase tão grandiosa, que é Jesus, o Filho de Deus. E de fato tu és o Filho de Deus, Senhor Jesus. Então nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para a tua palavra e somente para a tua palavra. Nos guia, Senhor. Nos guia aqui em tudo que vamos ler e meditar. Que tudo que nós vamos ler e meditar nessa noite penetre no mais profundo do nosso ser, do nosso coração. E que verdadeiramente possamos sair daqui, Senhor, edificados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. É isso que nós oramos e pedimos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Há muitos acontecimentos aqui, do versículo 32 ao versículo 54 de Mateus capítulo 27. Eu gostaria de passear um pouco sobre cada um desses acontecimentos e em seguida gostaria de meditar em algumas frases ditas por algumas pessoas a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Então, o primeiro acontecimento que a gente percebe logo de cara aqui, versículo 32, dê uma olhada aí. Diz que quando eles saíram, encontraram um homem chamado Simão. E ele era da cidade de Cirene, por isso ele era chamado de Simão, o Cirineu. Então, esse homem, vocês notem no versículo 32, que eles obrigaram Simão a carregar a cruz. Ele não queria carregar a cruz. Ele não queria, ele foi forçado a carregá-la. E por que ele foi forçado a carregá-la? Porque a cruz era um símbolo de maldição. Então, se alguém via alguém carregando a cruz, ele ficava maldito na boca das pessoas que viam. Então, eu não sei se quantos de vocês assistiram aquele filme, A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, mas na hora que Simão Cirineu, ele vai carregar a cruz, ele diz uma frase interessante no filme. Ele diz assim, que todos saibam que a cruz não é minha. E notem que no versículo 32, ele termina o versículo dizendo que eles obrigaram a Simão a levar a cruz de quem? De Jesus. A cruz era de Jesus. Então esse é o primeiro acontecimento aqui de Mateus 27, a partir do versículo 32. O segundo que eu gostaria de destacar é que deram a ele para beber vinho com fel. Versículo 34, dê uma olhada aí. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, aí versículo 34, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Jesus bebeu? Por que ele não bebeu? Você sabe dizer? Porque havia uma profecia que ele tinha que beber vinagre. Não sei quantos de vocês sabem disso. Mas até essa profecia acerca do que ele iria beber na crucificação existia. Então ele tinha que beber vinagre. Como não era vinagre, ele não quis beber. Porque ele só podia beber se fosse o vinagre. Outro acontecimento aqui, versículo 35, diz assim: então depois de crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica tiraram sorte. Até sobre essa sorte lançada, vamos dizer assim, sobre quem ia ficar com a roupa de Jesus, havia uma profecia. Agora, para que uma profecia como essa? A gente às vezes fica imaginando algumas coisas, né, pensando, por que uma profecia a respeito de que eles iam lançar sorte sobre a roupa de Jesus? Para que essa profecia?
Vocês sabem o que é lançar sorte, não é? É você pegar, é o que aqui no Ceará, antigamente, a gente chamava de bambolim. Jogava para cima e quem pegar é dono. Então era mais ou menos isso, só que eles não estavam jogando para cima. Talvez eles estivessem jogando dado, sei lá. Mas eles lançaram sorte para ver com quem ficava com as roupas de Jesus. Versículo 37. Um outro acontecimento aqui. Eles disseram, puseram em cima da cabeça de Jesus a sua acusação por escrito. Este é Jesus, o rei dos judeus. Desde quando isso é um motivo de sentença? O que estava escrito lá, na cabeça lá da cruz, era a acusação dele. Como quando alguém passasse, olhe para cá, irmãos, por favor. Quando alguém passasse e olhasse para a cruz e perguntasse, esse cara está sendo crucificado por quê? Esse homem está sendo crucificado por quê? Porque ele disse que era o Filho de Deus. Porque ele disse que era o Rei dos Judeus. E alguém pode ser crucificado por isso? Claro, é blasfêmia. Então eles colocaram lá na cabeça da cruz, na arte de cima da cruz, a sua acusação. Outro acontecimento aqui, que está no versículo 38, são os dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Não sabemos porquê, mas Mateus não fala sobre o que eles falaram lá na cruz. A gente vê que em Marcos e em Lucas, ele relatou que há aquele diálogo, né, entre Jesus e os dois ladrões. E a gente sabe que um zombava, o outro disse, olha, deixe ele é inocente. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Aí ele olha para Jesus e diz aquela frase, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse foi outro acontecimento aqui na crucificação. Tudo isso aqui aconteceu no processo de crucificação. Desde a passagem de Jesus carregando a cruz, a subida até o Gólgota e a sua crucificação propriamente dita. Um outro acontecimento está do versículo 39 ao 43, que eram aqueles que zombavam. Eles iam passando e eles começaram a zombar. E não somente os que iam passando, mas os fariseus zombavam também. E engraçado é que, notem aqui, no versículo 42, eles dizem assim, ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Isso é uma declaração teológica. Porque na verdade não havia possibilidade de Jesus se salvar e salvar a gente. Ou ele se salvava, ou ele salvava a humanidade. Então quando ele diz salvou os outros, mas não pode se salvar, isso é verdade. Quantas pessoas ele curou? Quantas pessoas ele ressuscitou? Mas se ele descesse da cruz para salvar a si mesmo, ele não poderia ter salvado nenhum de nós. Então isso é uma declaração grandiosa. Porque ele preferiu salvar a nós do que salvar a si mesmo. Em outras palavras, quando ele teve que escolher entre a própria vida e a humanidade, ele escolheu a humanidade. E morreu por ela, para que pudesse salvá-la. Amém? Isso é uma declaração fantástica e veio da boca dos zombadores. Eles falaram verdade que nem eles sabiam. Salvou os outros, mas não pode se salvar. Está correto. É isso mesmo. Ele não podia se salvar e salvar a humanidade. Ele tinha que escolher. E ele escolheu a nós. Amém. Glória a Deus.
Outra situação que acontece aqui está no versículo 45, que diz que houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Desde 3 horas da tarde, tudo ficou escuro. O sol sumiu. E só se viam trevas. E não era um dia como o dia de hoje. Não sei se vocês sabem, mas hoje é um dos dias de superlua, né? A lua está bem grande no céu. Não era como os dias de hoje, que havia eletricidade. Então, se eles não tivessem levado tochas, que provavelmente até ali, como ainda era cedo, eles não estavam, eles ficaram no escuro total. Porque foi de 3 até as 6 horas da noite. E quando chegou às 6, continuou escuro. Outro acontecimento aqui é que, versículo 46, olha aí. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E a gente vai ver um pouco mais na frente que eles pensavam que ele estava chamando por quem? Elias. Por Elias. Olha, deixa para ver se Elias vem salvar ele. Eles nem sequer compreenderam o idioma dos seus antepassados. O povo hebreu falava hebraico e aramaico. Mas nem para definir a língua deles, eles foram capazes. Porque essa frase que Jesus diz em aramaico, Elohi, Elohi, lama sabachthani, e nem para isso eles serviram. Para identificar que Jesus estava falando a língua dos seus antepassados, o aramaico. E pensavam que eles estavam chamando por Elias. Outro acontecimento está no versículo 49, que é os zombadores, outros zombadores, que é os que estavam dizendo: olha, deixa ver se Elias vem salvá-lo. Outro acontecimento que está no próximo versículo, que é o versículo de número 50, que diz que Jesus deu um alto brado, não é isso? Jesus bradou de novo em alta voz e entregou o Espírito. Qual foi esse brado que Jesus deu? Alguém se arrisca? Tuas mãos. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. Não diz aqui em Mateus, mas Lucas vai dizer isso. Um outro acontecimento é o que desencadeou depois da morte de Jesus. Depois que Jesus morreu, eu pulei um versículo aqui, né? Eu pulei o versículo 48, quando aí sim ele bebe o que ele tinha que beber. Se lá no início eles tentaram dar vinagre para ele, ou melhor, fel para ele, com vinho, no 34, aqui no 48, aí sim, ele bebeu o que ele tinha que beber. E era o vinagre, com a esponja. Né? Aí ele expira, ele morre, e aí desencadeia uma série de acontecimentos. Quais são esses? O primeiro, o véu do templo, não é isso? O véu do templo se rasgou do alto a baixo. O que significa essa expressão? O que significa essa expressão? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Vou explicar bem ligeirinho, para mim entrar realmente no que eu quero. O santuário, ele era dividido em 3. O átrio exterior, que era lá fora. O átrio interior, que era o lugar santíssimo, ou melhor, o lugar santo. E esses lugares, eles eram separados por véus. E depois do lugar santo, tinha o lugar santo dos santos. Lá fora ficavam
era onde eles faziam o sacrifício, onde tinha o altar do sacrifício. Dentro, que era o lugar santo, ficava a mesa dos pães, ficava a mesa, o candelabro de ouro. E no lugar santo do santo, era onde ficava a arca da aliança, onde tinha o maná, o cajado de Moisés, e tinha um pedaço da tábua, as tábuas que Moisés recebeu. Então, no lugar santo dos santos, só podia entrar uma pessoa, o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano para pegar o sangue que eles sacrificavam o animal lá fora e derramar em cima do propiciatório, na tampa da arca da aliança. E quando ele fazia isso para perdão dos pecados de todo o povo de Israel. Em outras palavras, o sumo sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o povo. Ninguém entrava no Santo dos Santos a não ser ele. E havia até um medo, porque se ele entrasse no Santo dos Santos, estando em pecado, o que acontecia com ele? Ele morria na hora. Então eles inventaram uma estratégia que era amarrar na cintura dele sinos e uma corda. E aí, se ele entrasse lá em pecado e morresse, ninguém podia entrar lá para pegar ele. Então o que eles faziam? Eles puxavam ele pela corda. Então ele ficava se movimentando, andando, e eles escutando o sino. Quando eles não escutavam o sino, e eles achavam que estava demorando, eles davam uma puxadazinha na corda, aí ele começava a se mexer de novo, e começava o barulho, e ele sabia que não estava morto. Aí eles deixavam lá. Se morresse, puxavam. Não podia entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Só que esse véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, o que aconteceu com ele? Ele se rasgou. E ele não foi rasgado por nós, ele foi rasgado por Deus, porque ele se rasgou de cima a baixo. Significa dizer que nós não precisamos mais de sumos sacerdotes. Nós temos livre acesso a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso sumo sacerdote é Jesus. E através dele nós temos esse acesso livre ao Pai. Por isso, não precisamos mais sacrificar. Porque o sacrifício de Jesus já foi de uma vez por todas, como diz Hebreus. Por isso, as coisas do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, a Arca da Aliança e tudo que vem da lei, já foi. Porque era sombra daquilo que havia de vir, que era Jesus. E eu já expliquei isso várias vezes aqui. Usei até a ilustração de que se você estiver encostado na parede, e aí vem alguém, só que você não está vendo quem é esse alguém, você vai ver o que dele? A sombra. E você está de olho na sombra, mas quando a pessoa chega, tu ainda vai ficar olhando para a sombra? Tu vai olhar para a pessoa. Porque a sombra era apenas uma mostra do que havia de vir. A lei e tudo que ela carrega, suas cerimônias, Arca da Aliança, chofar, e seja lá o que for, eram sombras do Jesus que viria. E ele já veio. E ele é o Filho de Deus. Amém. Mas aí, acontece mais algumas coisas aqui. Acontece, vamos ler, versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso foi o que aconteceu. A terra tremeu, as rochas se partiram,
e mortos ressuscitaram. Tudo isso quando Jesus entregou o seu Espírito. Aí no versículo 54, que é o que eu gostaria da gente meditar um pouco mais sobre ele, acontece uma coisa extraordinária. Diz assim: o centurião, os que zombavam, ou melhor, os que vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. E isso é uma coisa muito engraçada, porque os que iam passando zombaram de Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, zombaram de Jesus. E notem, volte aí, versículo 37. Eles disseram assim, ó. Olha só que coisa curiosa. Puseram-lhe acima da cabeça a sua acusação por escrito: este é o rei dos judeus. Quem colocou isso aqui? Quem? Quem colocou essa inscrição? Quem mandou colocar? Quem mandou colocar, irmãos? Quem mandou crucificar ele? Pilatos. Foi Pilatos que mandou colocar essa inscrição. Este é o rei dos judeus. Quem foi que olhou para a cruz e disse: verdadeiramente era filho de Deus? Quem foi? Versículo 54. Quem foi? O centurião. Pilatos, centurião. De que nacionalidade eles eram? Romanos. Em outras palavras, os únicos que reconheceram quem Jesus era, não era do povo de Deus. Não eram. Eram romanos. Eram gentios. Os judeus olharam para ele e disseram: tu não é o filho de Deus? Prova agora. Prova quem tu é. Desce daí e a gente acredita que tu é o filho de Deus. Porque o que a gente está vendo é que tu salvou muita gente, mas não consegue se salvar. Que filho de Deus fraco que tu é. Não consegue descer de uma cruz. Que Deus fraco é esse que é teu pai? Que não consegue te tirar de uma cruzinha dessa, feita por seres humanos. Eles não foram capazes de enxergar o Filho de Deus na cruz. Isso me leva a meditar sobre o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1. Quando ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Aquele que é estudioso da lei, o judeu, o fariseu, que não foram capazes de reconhecer que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Homens aparentemente religiosos, de práticas religiosas impecáveis. Lembra do publicano lá, de Lucas 18? O que ele fazia? Jejuava não sei quantas vezes por semana, fazia suas orações, dava os seus dízimos. Esse era o judeu, esse era o fariseu. Esses eram aqueles que seguiam a lei à risca. Mas quando o Filho de Deus estava ali, diante deles, eles não foram capazes de reconhecer. Meu irmão, isso deve ser uma lição para nós. Jesus está diante de nós. A pergunta que nós temos que nos fazer é:
Nós estamos reconhecendo Ele como de fato Ele é. Nós estamos reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Na nossa vida cristã, sem dicotomizar as coisas. Eu sou cristão aqui, mas lá no meu trabalho eu sou profissional. Sem fazer essa distinção, sem vestir aquela roupagem de crente. A nossa vida comum, nós temos reconhecido que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus para mim. Ele é o Filho de Deus para você. Essa é a pergunta. Não estou aqui querendo chamar ninguém de fariseu. Mas nós somos os religiosos. Nós somos aqueles que prestam culto a Deus. Nós somos aqueles que carregam o nome de cristãos, de seguidores de Cristo. E nós temos o reconhecido como de fato Ele é. Algumas traduções, aqui no versículo 54, dizem que eles traduziram da seguinte maneira. Alguns comentaristas, eles concordam com isso. Eles traduziram que o centurião, na verdade, não reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Mas em algumas traduções vai aparecer assim: este verdadeiramente era filho de um Deus. E por que ele poderia ter pensado nisso? Lógico que isso aí faz todo sentido. Ele era romano, a cultura romana estava encharcada da cultura grega, dos deuses do Olimpo, dos semideuses, que era filho de Deus com mulheres humanas. Então, quando ele viu Jesus morrer, a terra tremer, as rochas se racharem e os mortos ressuscitarem, ele olhou e disse: esse era filho de um Deus. Eu nem sei se de fato ele reconheceu que Jesus era filho do Deus Todo-Poderoso, mas o fato é que ele viu que Jesus não era simplesmente humano. Ele viu que havia algo mais. Ele viu que Jesus era algo além daquele corpo carnal, material. E um centurião romano enxergou aquilo que religioso judaico nenhum daquela época conseguiu enxergar. Que Jesus não era um simples humano. Que Jesus era e é o Filho de Deus. Amém. Foi isso que ele enxergou. Que ele era Filho de Deus. Amém? Amém. A pergunta que nós podemos fazer agora é: e o que isso significa? O que significa Jesus ser Filho de Deus? O que significa isso? Qual o sentido disso? Eu já falei do contraste, né? Os fariseus não conseguiram ver que Jesus era Filho de Deus. E é engraçado que essa frase ela aparece 3 vezes. Jesus é Filho de Deus. Vocês já pararam para ver isso aí? Versículo 40. E dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias reconstrói, salva-te a ti mesmo, se és o quê? Versículo 43. Confiou em Deus, que Ele livre você agora, se lhe quer bem, porque disse o quê?
sou filho de Deus. E aí aparece de novo no 54, quando o centurião diz, é verdade, este era o Filho de Deus. Aparece 3 vezes essa frase, Jesus é o Filho de Deus. 2 delas ditas por pessoas que deveriam ter reconhecido Jesus, fariseus. Mas eles falam de modo zombeteiro, com zombaria. Já o centurião não, ele fala, é verdade. Ele era filho de Deus. Então, voltando à pergunta que eu fiz nesse instante, e o que isso significa? Qual é o significado de Jesus ser o Filho de Deus? Eu dei aqui 3 significados. 3 significados. O primeiro é que Jesus ser o Filho de Deus significa que Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Abre Isaías 7,14, por favor. Isaías 7,14. Por isso mesmo, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Que significa? Deus. Deus conosco. Jesus é o Filho de Deus. Isso significa o quê? Que era o próprio Deus conosco. Era Deus aqui. Era o Verbo que se fez carne. Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ele habitou no meio de nós. O unigênito de Deus. O Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Amém. Isso é o que significa ser o Filho de Deus. Na sexta-feira nós estivemos no seminário que está tendo lá no centro, sobre o Pentateuco, e o irmão estava falando sobre a questão dos anjos serem ou não serem filhos de Deus, e aí o irmão fez uma pergunta. Olha, Hebreus 1 diz que a ninguém Deus chamou de filho, exceto Jesus. Mas não é bem assim, ou pelo menos não é essa a ideia que Hebreus está querendo mostrar. Porque se a gente for para o livro de Jó, nós vamos ver que os anjos vinham ter com Jesus, com Deus, e aos anjos é chamado de quê? Filhos de Deus. Então, se os anjos são chamados em Jó de filho de Deus, o que Hebreus quis dizer? Quando ele disse que a ninguém chamou de filho a não ser Jesus. Ele quis dizer que Jesus é o filho da mesma essência do Pai. Em outras palavras, ele é o próprio Deus. Nós vimos no mês passado sobre a Trindade, que as três pessoas da Trindade são uma só, a mesma essência. E é isso que significa o Filho de Deus. É Deus que encarnou, o Verbo que se fez carne. Essa palavra viva, encarnada, andando em nosso meio. Esse é o Filho de Deus. Isso é Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa que eu coloquei como significado do que significa ser filho de Deus, pode parecer até um contraste, mas significa que ele é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. É o Cordeiro que ele quis sacrificar. É o Filho que ele matou para nos salvar. É o Filho único que ele pediu a Abraão como sacrifício. Mas não deixou Abraão sacrificar
sacrificar o filho. Por quê? Porque o filho que haveria de ser sacrificado era o seu próprio filho, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como disse João, o João Batista. Lembra? Jesus veio para ser batizado por João Batista e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. Esse é o significado de ser filho de Deus, é o verdadeiro sacrifício pelo pecado. Se Jesus não fosse o Cordeiro, todos nós ainda estaríamos no mesmo pecado. Porque nós somos batizados pela semelhança da sua morte. E se ele não fosse o Filho que veio para ser o Cordeiro, nós todos ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas graças a Deus, que o Filho de Deus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. Esse é o segundo significado. E o terceiro e último significado do que é ser filho de Deus está no versículo 37. No final do versículo. Quando ele diz que colocaram a inscrição sobre a sua cabeça, e a inscrição era: Jesus é o quê? O Rei dos Judeus. Ser o Filho de Deus significa que ele é Rei e Senhor. Ele é o Rei porque ele governa. E ele é o Senhor porque ele é o dono. É isso que significa ser filho de Deus. Ele é o governante e ele é o dono. Amém? Amém? Aí volta aquela pergunta. Nós temos reconhecido Jesus assim? Nós temos reconhecido Jesus como o próprio Deus? Quando você diz que serve a Jesus, você tem consciência de que você está dizendo que serve ao próprio Deus? Ou para nós, Jesus é um acessório que nós colocamos ou tiramos à medida que a gente tem necessidade? Como um óculos, que agora eu tirei e fiquei tonto. Mas quando eu vou ler, eu preciso colocá-lo. Mas se eu não estiver lendo, eu posso ficar sem. É assim que nós dizemos que servimos a Jesus como um acessório que eu uso quando me dá vontade, que eu clamo quando me é necessário, que eu oro quando as coisas estão apertadas para mim, que eu procuro conhecer quando está tudo dando errado e eu fico aqui, deixa eu ver se tem uma palavra aqui para mim. Mas se tudo estiver bem, eu não estou precisando dele. É assim que eu reconheço como Deus. É assim que eu sirvo, como um apêndice, que eu posso ser, que eu posso fazer ou não. A pergunta é: nós temos reconhecido esse Jesus como Deus? E temos o servido como Deus que ele de fato é? Eu vi uma postagem recentemente, eu até compartilhei. Paul Walsh diz: dê para o seu patrão o que você dá para Deus. E veja quanto tempo você fica empregado. Dê para os seus amigos o mesmo que você dá para Deus. E veja quanto tempo eles serão seus amigos. Nós temos reconhecido Deus como Deus? Ou para nós Deus é algo tão subjetivo, que eu
Só recorro a Ele quando me convém. Jesus é o Filho de Deus. Isso significa que Ele é o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sirvamos como Ele de fato é. Deus. É por isso que quando a gente está na nossa casa e somos servos de Deus, nós temos que nos comportar como servos de Deus. Se nós estamos no trabalho e somos servos de Deus, nós temos que nos comportar como servos de Deus. Se estamos na faculdade, na escola, seja onde for, e somos servos de Deus, nós temos que nos comportar como servos de Deus. Amém. Porque é Deus que nós servimos. Amém? Amém. E se nós estamos prestando um culto, é a Deus que nós estamos prestando um culto. Por isso não fazemos de qualquer maneira. Nós fazemos da melhor maneira, porque é um culto para Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos reconhecido Ele como o Cordeiro que tira os pecados da gente. Eu fico pensando se nós cremos que de fato nós somos perdoados. Porque eu lembro que Pedro, ele diz que quando alguém volta à vida antiga, ele usa um provérbio. Ele diz, é como o cachorro que volta ao vômito e a porca que acabou de tomar um banho, ela volta ao esponjador de lama. Então ele está comparando alguém que viveu de novo, que nasceu de novo, que viveu para Cristo, nasceu para Cristo, e volta às suas práticas mundanas. Aí ele está comparando aqui com um cachorro que acabou de vomitar, saiu e voltou para comer o vômito. Como uma porca que foi banhada, está toda bonitinha, lavada e voltou a rolar na lama. Essa é a comparação daqueles que nasceram de novo e vivem uma vida de pecado. Daí a pergunta. Nós cremos que Jesus é o Cordeiro que nos perdoou e que nos lavou? Ou nós temos tanta dúvida que voltamos à nossa vida antiga? Pense nisso. E em último lugar, Jesus é Rei. Jesus é Senhor. Isso é incontestável. E no final das contas, como diz as Escrituras, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Mas a questão que eu quero levantar aqui, Ele é rei, de fato, isso é incontestável, mas Ele tem sido o meu rei? Ele tem sido o seu rei? Ele tem lhe governado? Ele tem me governado? Ou você governa a si mesmo? Ele é Senhor. Isso significa que Ele é o nosso dono. Ele é o dono de tudo, isso é incontestável. O fato é, Ele tem sido o seu dono. Ou nós temos vivido uma vida de alforria de Deus, de liberdade de Deus, fazendo o que me dá na cabeça. Pense nisso. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus, Ele é o Cordeiro e Ele é o Rei e Senhor. Amém, glória a Deus. Mas que Ele seja o nosso Deus, o nosso Cordeiro e o nosso Senhor e Rei. Aleluia. Para finalizar, eu gostaria de apenas ler Atos 8. Por favor, vamos até lá. E que essa declaração seja a nossa. A partir do versículo 34. É a história do Filipe e Eunuco. O Eunuco estava andando na carruagem e ele estava lendo o Salmo 53. E aí o Espírito Santo falou para Filipe, se encosta na carruagem. Filipe vai até lá
E aí Filipe faz aquela pergunta, olha, tu entende o que tu está lendo? Aí o eunuco, como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí o eunuco convida Filipe para subir na carruagem, ele sobe. E aí o eunuco pergunta para Filipe, vem cá, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Ele vinha lendo o Isaías 53. E aí, a partir daquela passagem, Filipe começa a anunciar o evangelho de Jesus para o eunuco. Aí o eunuco, eles vão seguindo viagem, o eunuco olha, vê água e diz assim, olha, tem água ali. O que me impede de ser batizado? E aí, irmãos, versículo 34. Diz assim, tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo, chegava a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, aqui há água. O que me impede de ser batizado? E Filipe disse, é lícito se crer de todo o coração. Aí o eunuco disse. E ele respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Amém? Amém. Que Jesus, irmãos, Ele seja o Filho de Deus para nós. Que verdadeiramente nós creiamos nisso. Que Ele é Deus, Ele é o Cordeiro e Ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Amém? Amém. Fiquemos de pé.